Agora é a vez do senhor perguntar. E, pela regra, o senhor não pode perguntar ao candidato Paulinho nem ao candidato Haddad. Eu vou perguntar ao candidato Chalita. Chalita, nós temos um problema sério de segurança pública na cidade de São Paulo. A Guarda Civil Metropolitana está desmotivada, não sabe o que fazer. Os parques públicos, os órgãos públicos estão sendo cuidados por empresas particulares, enquanto o Guarda Civil Metropolitana é mal pago. O que você vai fazer para melhorar a questão da segurança pública em São Paulo? Obrigado, candidato Russomano. Candidato Chalita, 1 minuto e meio para responder. Olha, esse é um tema muito sério para a cidade de São Paulo e a gente não conseguiu realmente combater a violência na cidade, né? Como muitas cidades do mundo conseguiram resolver. Primeira questão é cuidar da cidade, né? A violência, ela cresce no caos. Uma cidade, quando ela é bem iluminada, quando você tem calçadas que as pessoas possam usar, quando ela é bem cuidada, você já tem uma redução da violência aí. Há pesquisas em cidades americanas, em cidades inglesas, que mostram que só a melhoria da iluminação já repercute na questão da segurança da cidade. A sensação de segurança é muito importante. A outra questão é valorizar a Guarda Civil Metropolitana. É valorizar essa guarda, transformando essa guarda numa guarda de bairro, fazendo com que cada distrito, né, cada bairro da cidade de São Paulo tenha esse trabalho de inteligência ligado à Guarda Civil Metropolitana, com uma interligação inteligente da Polícia Militar e da Polícia Civil na cidade. Tem que trabalhar em parceria. O governador sozinho não vai conseguir resolver os problemas de violência da cidade, nem o governo federal, nem o governo municipal. Aqui entra um exemplo claro de parceria. A violência é uma coisa que assusta a população. Eu estive lá no Capão Redondo e eu ouvi de um jovem, né, dizendo que o sonho dele, nós estamos falando de sonhos de jovens, que o sonho dele é ir no cemitério do Jardim São Luís lá e olhar a lápide do cemitério e ver que a data de nascimento está distante da data de falecimento, porque são jovens que estão morrendo, vítimas da violência, vítimas das drogas, vítima de um sistema de segurança que não conversa. Obrigado, candidato Chalita. Agora o candidato Russomano tem 1 minuto para a sua réplica, candidato. Chalita, nós precisamos fazer um pouco mais. Nós temos que monitorar as ruas, iluminar bem a cidade. A cidade é muito mal iluminada, é uma cidade triste. Nós temos verba no governo federal para fazer isso, sem que São Paulo gaste absolutamente nada no programa Reluz. Nós vamos pagar melhor a Guarda Civil Metropolitana, elevar de 6.300 homens para 20 mil homens até o final do governo. Vamos manter a operação delegada, estendendo para a Polícia Civil e para a Guarda Civil Metropolitana. Nós vamos fazer uma frequência de rádio que atenda todas as 3 forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Vamos uniformizar bem a Guarda Civil Metropolitana e fazer com que ela faça policiamento na rua, amparada nas decisões do Superior Tribunal de Justiça e no Código de Processo Penal. Nós vamos fazer segurança pública e ajudar o governador a cuidar da cidade de São Paulo. Você vai se sentir seguro. Obrigado, candidato Russomano. Candidato Chalita, 1 minuto para o senhor. Todo esse serviço de inteligência, né, já há muitas cidades do mundo trabalhando com isso, inclusive o Rio de Janeiro agora. Olha que ideia simples, né? Nos ônibus novos do Rio de Janeiro, todos eles têm uma câmera do lado externo dos ônibus e também utilizando, né, os radares para monitorar a cidade. Monitorar a cidade é muito importante, né? Usar inteligência é muito importante também. Valorizar a Polícia Militar, valorizar a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, são pessoas que colocam a sua vida para proteger a sociedade. Mas a gente tem que investir na prevenção também. Daí eu falo tanto dessa importância das escolas em tempo integral, de fazer com que crianças e adolescentes fiquem o dia na escola, que tenham práticas esportivas, práticas culturais, abrir as escolas em final de semana e criar praças de juventude. Tem aqui ao lado, em São Bernardo do Campo, uma praça que é um modelo, um parque da juventude que é um modelo em que o jovem ele se exercita, né? Ele convive. A gente tem que ocupar o nosso jovem, porque o jovem é quem mais mata e quem mais morre na violência. Obrigado, candidato Chalita. Agora é a vez do candidato Levi Fidelis perguntar. Candidato, pela regra, só pode perguntar aos candidatos Gianazzi, Serra e Soninha. Serra, você sabe que mobilidade urbana é a minha praia. E eu tenho trabalhado há muitos anos para que tenhamos opções, fora o metrô, muito caro, muito rápido, aliás, muito lento para se fazer. E, então, sugeri sempre o aerotrem, que hoje você chama de monotrilho, que
que você pretende fazer em sendo prefeito de São Paulo? Qual a sua ideia? Ampliá-lo ou não? Obrigado, candidato Levi. Candidato Serra, 1 minuto e meio para o senhor. Muito obrigado, candidato Levi Fidelix. Eu pretendo, sim, expandir bastante o monotrilho, que é uma forma de metrô, na cidade de São Paulo. Nós já começamos isso no governo do Estado, junto com a Prefeitura, que é o monotrilho que vai lá do Jabaquara, vem até o Morumbi. E, mais do que isso, o Expresso Tiradentes, que vem do Parque Dom Pedro até a Vila Prudente, sob a forma de um corredor de ônibus muito especial. E da Vila Prudente até a cidade de Tiradentes, com um trem monotrilho, integrado à linha 2, a linha verde do metrô. São obras que estão em andamento, sendo tocadas agora pelo Alckmin, obras feitas em parceria, a Prefeitura entrou com dinheiro nesse sentido. E nós vamos fazer mais na cidade de São Paulo. Nós vamos fazer, juntos, Estado e Prefeitura, também para o Jardim Ângela, na Zona Sul, e depois ligar, a partir daí, com a Vila Sônia, ligando com a linha 4. Nós vamos, na verdade, cobrir a cidade ou por baixo, né, subterrâneo, ou por cima, de trens, trilhos, né, metrô, modernização da CPTM, porque tudo isso significa salário indireto para as pessoas. Para a cidade de Tiradentes, um passageiro normal que vai ao centro e volta vai economizar mais de 30 horas por mês. E é nisso que nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando. Obrigado, candidato Serra. Candidato Levi, o senhor tem 1 minuto, por favor. Serra, eu concordo com você, e é pena que vocês, os governos tucanos, levaram muito tempo para reconhecerem que, honestamente, eu estava certo. Há mais de 15 anos eu venho dizendo que é fundamental um modal, não é, diferenciado, como é o caso do aerotrem e o monotrilho, para contribuirmos e colaborarmos com o lento e caríssimo metrô. Por isso que eu sempre insisti, Serra. Infelizmente, e para o bem do povo de São Paulo, vocês chegaram à conclusão que é muito importante, sim. Temos, então, um monotrilho que é de média capacidade, em torno de 500 mil pessoas dia, ao passo que um metrô, por exemplo, é muito mais, 1 milhão ou mais. E eu fico muito contente, porque nós estamos discutindo propostas para o povo de São Paulo. Então, Serra, eu lamento apenas que vocês insistem em chamar de monotrilho uma palavra usual do monorail, porque não é aerotrem, é um trem aéreo. Apenas a minha divergência nesse sentido. Que ganhe o povo de São Paulo com isso. Obrigado, candidato Levi. Candidato Serra, o senhor tem 1 minuto. O problema, Levi, é que já foi batizado monotrilho, o nome já ficou. Agora, você sublinhou aí um aspecto muito importante, o do volume de transporte. Este monotrilho, que irá para a cidade de Tiradentes, saindo da Vila Prudente, passando por São Mateus, e, portanto, servindo a toda essa população, vai ter capacidade para 500 mil pessoas por dia, com conforto, com pontualidade. É realmente um investimento crucial. Falam muito desse corredor de ônibus lá de Bogotá, o Transmilênio, etc. Isso já tem várias experiências no Brasil. Agora, o volume sempre é pequeno. Claro que, em algumas circunstâncias, tem que fazer mesmo o corredor. Mas não tenhamos dúvida de que o trem, o metrô, a CPTM, o monotrilho, são essenciais. Nós temos 2 em andamento, virá um 3º lá para a Zona Sul, e vamos desenvolver mais projetos na cidade de São Paulo. O Alckmin e eu trabalhando juntos. Obrigado, candidato Serra. Agora é a vez da candidata Soninha. Pela regra, candidata, a senhora só pode perguntar aos candidatos Levi Fidelis ou Carlos Gianazzi. Gianazzi, tem um tema que quase não aparece nas entrevistas com os candidatos, nos debates, mas na feira do estudante, outro dia, me pararam no corredor para perguntar. Hoje, no debate em que estivemos de manhã, numa escola da Zona Sul, perguntaram de novo. E pela internet, uma das coisas que mais me perguntam, que é a minha opinião sobre o sistema de cotas. Eu queria saber o que você acha disso. Obrigado, candidata Soninha. Candidato Gianazzi, 1 minuto e meio para o senhor. Eu acho que nós temos uma dívida histórica com a educação pública, e principalmente com os alunos das escolas públicas. Então, nós temos que criar mecanismos para incluir, para inserir os nossos alunos das escolas públicas da educação básica na universidade pública de qualidade. Então, nós concordamos com as cotas, nós entendemos que ela significa um grande avanço para a sociedade
brasileira. Mas, ao mesmo tempo, nós lutamos para que haja uma educação pública de qualidade na educação básica, que corresponde à educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, e também no plano do ensino superior. Porque hoje o que nós temos, Sonia, é um verdadeiro privatismo da educação. No Brasil, a educação virou uma mercadoria, não há investimento. Por isso que eu tanto tenho insistido aqui na luta pelos 10% do PIB em educação. Aqui em São Paulo, nós temos que investir os 31% exclusivamente em manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós temos que melhorar a educação básica. E também nós temos que construir novas universidades públicas no nosso país, e principalmente na cidade de São Paulo, né? Porque essa expansão precarizada das universidades federais se mostrou um verdadeiro fracasso. Tanto é que os professores das universidades federais estão em greve até hoje. Nós estamos com 52 universidades federais em greve. Então, o que o Haddad falou aqui, que foi o ministro que mais investiu em educação, parece que não corresponde à realidade dos fatos. Obrigado, candidato Gianazzi. Agora, a candidata Soninha tem 1 minuto para a sua réplica. Gianazzi, eu também entendo a razão de ser das cotas, é você tratar de maneira diferente aqueles que são desiguais. Acho até que a gente pode ter, na verdade, um sistema de desempate, né? Quando você tiver 2 alunos que tiveram a mesma nota, se ele veio de uma escola pública, estudou a vida inteira na escola pública, ou se ele é negro, e a gente olha para a USP, por exemplo, e parece que está em outro continente, porque, de fato, o número de negros na universidade pública ainda é muito menor. Então, acho bastante razoável a gente considerar isso como uma medida de emergência, como uma correção, como você disse, de um problema acumulado histórico. Agora, concordando com as cotas ou não, todo mundo diz que o que precisa melhorar é a educação fundamental e o ensino médio, para que todas as pessoas possam chegar à universidade disputando uma vaga ali em condições de igualdade. Quem estava no primeiro ano primário no governo Lula, quando Lula tomou posse, está no 2º ano do ensino médio. Quer dizer, quando que vai acabar essa emergência? A gente continua precisando de cota para corrigir essa distorção? Obrigado, candidata Soninha. Candidato Gianazzi, tem 1 minuto. Na verdade, Soninha, houve um verdadeiro fracasso das políticas educacionais implantadas tanto pelo PSDB, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, como também das gestões do Lula e da Dilma, né? Tanto é que os índices, as avaliações institucionais mostram claramente isso. Nós não avançamos, a educação continua patinando, porque não há investimento no magistério público, em primeiro lugar, né? É inconcebível que o piso nacional salarial do PT hoje, que o Fernando Haddad defendeu, seja de R$ 1.481, um absurdo isso. Isso não gera nenhum tipo de desenvolvimento para a educação. É inconcebível que na cidade de São Paulo nós tenhamos mais de 200 mil crianças fora da educação infantil, que nós tenhamos aqui salas de escolas municipais fechadas no período noturno, porque a prefeitura acabou com o EJA, com a educação de jovens e adultos. Então, os governos falam que defendem a educação, mas não investem os recursos. Obrigado, candidato Gianazzi.